Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai Dar Política. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Daniela Mafra e esse é o Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. Abril Azul é o mês para a conscientização do autismo, com o objetivo de promover a inclusão de pessoas com espectro autista TEA. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. E para esse bate-papo, estamos recebendo a psicóloga Josiane Weppers, coordenadora técnica da Casa do Autista. Seja bem-vinda, Josi. Obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo, né, que é tão importante sobre o autismo. E é claro, a nossa conselheira mirim, Rúbia Pila. Olá a todos, muito bem. Eu sou a Rúbia Pila, conselheira mirim, e vamos lá para esse bate-papo super importante aqui com a psicóloga Josi. Para iniciar o nosso bate-papo e para situar os nossos ouvintes, eu pergunto, Josi, o que é o transtorno do espectro autista, o TEA, e quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas? Então, o TEA, né, já diz o próprio nome, né, ele é um transtorno, né, que vai aí abranger a parte neurosensorial. Então, hoje a gente tem tido um número bem elevado por conta também dos diagnósticos que a gente tem tido, que são também bem aprimorados aí, que a gente tem, né, evoluído também até no tratamento, né? Então, ele mesmo, o nome já diz, né, que é do espectro autista, e aí a gente vai vendo conforme a criança vai apresentando, dentro do que ela apresenta ali, a gente vai trabalhando essas questões que envolvem o autismo. É isso? Isso. Agora, nos responda. Quais são os principais sinais que os pais e os professores devem observar para identificar um possível caso de autismo? Hoje a gente já consegue ter uma avaliação bem melhor, né, do que se refere o autismo. Então, a gente tem que estar sempre assim observando as fases de desenvolvimento dessa criança. Então, vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, a gente observa que uma criança de 1 ano, 1 aninho e alguma coisa um pouquinho antes, ela começa a desenvolver, às vezes, o quê? A parte motora, por exemplo. Algumas crianças desenvolvem um pouquinho antes a linguagem, né? A fala. Então, a gente vê que na fase de desenvolvimento da criança, ela tem que seguir quase que uma regra para essa fase. Se a gente observa que uma criança não está desenvolvendo dentro daquela fase que ela deveria desenvolver, a fala, né, a parte motora, enfim, outras condições que a gente espera para aquela fase, a gente tem que começar a prestar atenção. Então, os pais vão começar a prestar atenção. Será que ela já não poderia ou deveria estar falando? Será que ela já não poderia estar caminhando, né? Ou ali o próprio engatinhar, às vezes, né? A parte motora. Será que ela já não poderia estar fazendo um contato visual, né, um pouquinho mais direcionado, ou uma socialização? Então, dentro dessas fases do desenvolvimento da criança, é que a gente vai ter que se antenar. Então, quanto mais cedo a gente buscar esse atendimento, esse tratamento, né, com os especialistas, melhor vai ser para essa criança, porque mais cedo a gente vai conseguir estimular ela no que é necessário para ela ir tendo um desenvolvimento saudável e funcional para aquela fase, para aquela idade dela. Certo. Josi, você percebe que hoje há mais conhecimento e aceitação sobre o autismo, ou você acha que ainda tem muito preconceito assim nos dias de hoje? Eu acho que as duas coisas andam juntas. A gente tem bastante conhecimento já, porque a gente tem muita informação, porém a gente tem que sempre saber aonde a gente está buscando essa informação, né, com bons profissionais, se for pelas redes sociais ou, né, internet, buscar realmente fontes que sejam fiéis. Mas o preconceito, infelizmente, eu acho que ele sempre né, vai estar junto
com as patologias como de um todo, né? Ou com alguns tipos de transtornos como o autismo. A gente já avançou muito, né? O autismo ele tem já leis que amparam também, porém é muito recente ainda, né? São leis, eu acho que de 2012, né? 2018, 2015, mas 2012 acho que foi a primeira. Temos muitas pessoas que acabam, né, por conta dos filhos, entrando em causas, né, como, por exemplo, o Mion, né, alguns artistas que têm filhos autistas e acabam buscando formas de propagar a informação também, né, mas as pessoas ainda confundem muito, né, o comportamento com o autismo, né? A gente sabe que às vezes existem alguns comportamentos que a gente vai observar ali no ambiente e que as pessoas vão ter algum tipo de preconceito por conta daquela criança que fez, né, que vai confundir com um comportamento inadequado ali daquele local e que às vezes do TEA. Então, a gente tem que ainda buscar essas informações e saber que realmente isso pode ocorrer, o que às vezes causa vergonha nos pais, né, por conta, às vezes, de alguma crise que acontece em público, né, porque a gente sabe que tem algumas questões sensoriais ali na audição, na percepção, que é mais sensível. Então, a gente tem que ir desconstruindo para poder acabar de vez com o preconceito, né? O preconceito a gente só acaba buscando realmente informações e debatendo sobre o assunto. Sim. Josi, em Balneário existem 2 entidades que dão suporte para a causa autista. Uhum. Quais são as principais diferenças entre a Casa do Autismo e a AMA? Uhum. 2 órgãos, 2 entidades extremamente importantes. A AMA, que já vem fazendo um trabalho de muitos anos, né, enquanto instituição, faz um belo trabalho. A Casa do Autista vem agora também para poder auxiliar e atender essas crianças que também, né, precisam. Acho que a gente se complementa, né? A Casa do Autista e a AMA. Nós atendemos crianças de 3 a 12 anos, ali quase completando 13 anos, né? 12 anos, 11 meses e 9 dias. E a gente faz um atendimento em grupo. Atendendo os níveis de suporte 1 e 2. A gente já não fala mais de níveis de suporte, né? Mas só para aqui poder explicar, a gente acaba pegando mais esse público, digamos que um público que a gente vai trabalhar mais as habilidades sociais, que é o nível de suporte 1 e 2. Quando a gente fala no nível de suporte 3, é um nível de suporte que precisa de mais atendimento no sentido de individualidade, porque ele vai precisar, às vezes, de um profissional para ele ali naquele momento para atender. Então, acho que a nossa diferença é essa: a gente trabalha as habilidades sociais, né, em grupo, também observando a individualidade, claro, dessa criança, mas ela é trabalhada em grupo. E a AMA trabalha também os grupos também, porque eles também têm um trabalho, né? Acredito que em grupo, eu acho que eles têm até um trabalho de adolescentes muito bacana. Mas eles acabam trabalhando essa criança num atendimento mais individualizado, que ela necessita mais de um apoio dentro do que ali ela tem que trabalhar, né? Do que ela necessita. Então, acho que seria essa diferença. Mas nós atendemos esse público, então a gente atende esse público que é em comum, vamos dizer assim. Josi, nesse mês da conscientização sobre o autismo, além de, claro, muitas entrevistas, divulgação do trabalho, existem mais algumas ações especiais que acontecem? Olha, a gente, pelo menos dentro da casa, nós sempre estamos promovendo ações em prol ao autismo. A gente sempre está trazendo discussões. Agora, sábado, a gente está fazendo o nosso primeiro seminário. Ele vai ocorrer na Uniavan, né, a partir das 8 horas ao meio-dia. Abriram as inscrições, mas já terminaram rapidamente, né, as nossas inscrições. A gente teve muito sucesso. Então, acredito que vai ser um encontro, um seminário também de muita informação.
com ótimos palestrantes, né, falando sobre o assunto. Então, nós estamos sempre debatendo sobre, mas claro, em especial agora, né, que é abril, dia 2, que é o dia da conscientização, que é um momento onde a gente para realmente para poder levar a informação, assim como a gente está fazendo hoje, né, que vocês estão fazendo essa iniciativa de trazer a informação, né, de como é importante essas conversas para que a comunidade, para que as pessoas saibam, né, o que também vocês estão aí construindo, né, e o que a gente vem fazendo no nosso município. Então, a gente sempre está promovendo algum assunto que envolva o autismo para levar essas informações. Certo. Agora nos conta quais são as principais abordagens terapêuticas utilizadas na Casa do Autista. É importante. A gente trabalha com ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada. Ela é uma ciência, então ela nos dá todo o respaldo para a gente poder fazer o atendimento com eficiência, com mensuração, né, que a gente precisa e necessita. Então ela dá todo vamos dizer, esse respaldo científico que a gente necessita para o autismo. Então a gente tem tido os bons resultados, né? Os pais que têm os filhos autistas, eles vão saber do que eu estou falando, né? Sobre essa ciência tão importante e que a gente pode estar realmente vendo resultados e também buscar capacitar tanto a comunidade como os pais, que é o mais importante, né? Porque se a gente tem uma ciência, uma boa teoria, a gente consegue fazer uma boa prática também. Então, a gente tem visto muitos bons resultados com a ABA. Josi, outra pergunta. Quem pode buscar esse atendimento na Casa do Autista? Existe algum critério específico, sim? Então, a gente recebe as crianças que são encaminhadas por uma fila. Essa fila, ela é da regulação, lá da Secretaria da Saúde. Já era uma fila que há muito tempo, né, ela acabou se fazendo por conta de realmente crescer o número de busca pelo atendimento e a entidades, né, por exemplo, o AMA, que já vem trabalhando, também não conseguia dar conta de tantos números, né? E eu acho que mesmo que a gente tenha muitos AMAs, muitas casas do autista, a gente mesmo assim ainda vai ter ainda o público para poder estar aí atendendo, porque acaba vindo pessoas de fora também, né, para morar aqui em Balneário, buscar, às vezes tratamento aonde não tem, né, porque às vezes não tem no seu município, acaba vindo para os municípios que têm atendimento, né. Então, a casa do autista, ela acaba sendo aí essencial para esses atendimentos. Então, essas crianças elas vêm desta fila. Então, somente as crianças que fazem parte desta fila, que passaram por todo o processo ali via SUS, né? O UBS, recebeu o diagnóstico, já tem o diagnóstico de TEA, já tem tudo direitinho, os laudos, né? Aí ela vai para essa fila e aí essa fila, a regulação começa a destinar por ordem ali da posição que está a criança para a casa do autista ou para a AMA. Certo. E, atualmente, quais são os maiores desafios enfrentados pela Casa do Autista? Olha, a gente enfrentou muitos desafios, porque a gente tem que quebrar muitos paradigmas quando a gente fala de qualquer tipo de transtorno. A gente tem que sempre ir além e não subestimar ou achar que porque você tem algum tipo de transtorno, você é aquilo. O transtorno ou qualquer diagnóstico que a gente venha a ter, ele só serve para dar um parâmetro, para a gente ter um olhar de onde partir, de qual remédio eu devo tomar, de que tratamento eu devo fazer e não ser aquilo. Né? Se eu digo para você que você é autista ou se você tem algum tipo de transtorno, você não é isso, você está sendo isso e a gente pode mudar essa situação para você ficar melhor, para você ter uma vida com mais qualidade. Então, primeiro passo, acho que é a gente conscientizar tanto os pais como as pessoas, né, que convivem com pessoas autistas, de que a gente pode sempre transcender a qualquer tipo de diagnóstico dado. Ah, mas ele não vai conseguir fazer tal coisa. Quem disse? Será que não?
Será que se a gente trabalhar essa funcionalidade, será que se a gente fizer isso com disciplina, com rotina, não vai dar certo? Então, os nossos desafios talvez seja a aplicação disso na nossa prática diariamente, de a gente fazer com que os pais realmente confiem nesse tipo de atendimento e que eles deem continuidade. Então, é preciso que a gente compartilhe as responsabilidades. Né? Quando a gente tem uma criança ou um familiar, alguém, a gente precisa entender que sozinhos a gente não consegue. Então, a gente precisa de uma tríade que a gente chama lá na casa. A gente precisa da família, a gente precisa do atendimento, que no caso é na casa do autista, e a gente precisa da escola. Então, a gente faz uma junção de tudo isso para todo mundo contribuir com essa formação. Todos são responsáveis por esta formação. Então, acho que os desafios no nosso dia a dia pouco a pouco, porque a gente vai fazendo aos poucos e vê um resultado mais lá na frente, mas que a gente precisa muito ainda da colaboração das pessoas que convivem com esta criança, fora ali, né, claro, do atendimento. Certo. Josi, então, a gente estava vendo, é verdade, que o BC virou referência e que está recebendo visitas de outras cidades? Sim, a gente virou referência, a gente recebe muitas visitas de muitos municípios, muitas pessoas vêm nos conhecer, saber como funciona, porque realmente é pioneiro, né? O Balneário está sendo aí um pioneiro, né, nesse modelo de atendimento e de casa. Onde a criança fica ali recebendo os atendimentos. Então, o mínimo que ela vai ficar ali são 4 horas, né? Vai depender, claro, né, dentro do que ela necessita, mas ela pode estar ali no que a gente chama, né, de semi-intensivo e intensivo, né? Então, ela vai ficar às vezes 2 dias na semana com a gente, 3 dias na semana, ou pode vir a ficar todos os dias. Então, é um modelo que está, né, sendo diferente mesmo. Então, as pessoas querem entender, nossa, como é que funciona a casa? E a gente atende com todo prazer, né? A gente recebe as nossas visitas de segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. A gente abre a casa somente para receber as visitas. Que legal, né? Muito legal. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Que pena. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença da psicóloga, da Josiane, a coordenadora técnica da Casa do Autista, né? Eu que agradeço. Nós somos lá numa equipe muito grande, tenho que falar. Nós temos a nossa coordenadora ABA, que é a Rafaela. Temos uma coordenadora geral, a Gabriele. Temos uma equipe de RH fantástica. Temos funcionários todos capacitados, habilitados em ABA. Somos hoje aproximadamente 60 funcionários, então a casa tem realmente pessoas comprometidas e que gostam muito, né, do trabalho que exercem lá. Né? E isso é o mais importante. Eu falo que mais do que teoria, mais do que um lugar lindo, porque lá é muito lindo, mas a gente tem a matéria, a parte humana, que é a mais importante, que são pessoas que se comprometem com o atendimento de TEA. Exatamente. E também agradecer a presença da nossa conselheira, Rúbia Pila. Sempre um prazer estar aqui. Foi um prazer, Rúbia, que bom. Muito bom ser entrevistada por vocês. Obrigada, viu? Obrigada, a gente agradece. Então, ouvintes da Rádio Câmara BC, esse foi o Vai Dar Política de hoje. Nos acompanhem também pelas plataformas digitais Deezer, Spotify, YouTube e, é claro, o site da Câmara. Obrigada pela companhia e até o próximo Vai Dar Política. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.